Tem uma mensagem estranha sendo passada para muitos meninos hoje. Antes mesmo de aprenderem a serem bons homens, eles já aprendem a desconfiar da própria masculinidade. E aqui precisa ter cuidado porque todo mundo precisa de moderação. Todo mundo precisa aprender limite, respeito, autocontrole e responsabilidade. O problema é quando a sociedade para de ensinar o menino a dominar a própria força e começa a ensinar que essa força só por existir já é suspeita. E é aqui que a coisa começa a dar errado. O menino sente vontade de competir, de liderar, de proteger, de se provar, de ser respeitado e de testar os próprios limites. Mas hoje, muitas vezes, essas características não são lapidadas. Elas são tratadas como defeitos que precisam ser arrancados deles. E o menino que cresce achando que tudo nele é potencialmente errado, não vira automaticamente um homem melhor. Ele vira um homem dividido por dentro. Ser homem no sentido mais correto da palavra devia significar ter palavra, ser leal, confiável e corajoso bastante para assumir responsabilidades. Devia significar saber proteger sem humilhar, liderar sem se tornar um tirano e sustentar uma decisão sem tremer toda vez que alguém desaprova. Só que a cultura moderna parece cada vez menos interessada no homem correto e até a ideia de honra virou piada. Um homem que defende o próprio nome, que não aceita ser diminuído e que protege a própria dignidade é rapidamente tratado como sensível demais e como se maturidade fosse engolir toda humilhação sorrindo. Mas existe um ponto onde a brincadeira deixa de ser humor e vira teste de submissão. E quando um homem perde o limite, ele não se torna mais leve. Ele se torna alguém que todos se sentem autorizados a desrespeitar. Então o menino cresce dividido. Sabe que precisa ser forte, maduro e firme, mas aprende que força, imposição e liderança masculina quase sempre são vistas como suspeita. E com o tempo ele para de decidir por conta própria, já não sustenta a própria opinião, evita pôr limites e recua justamente quando a situação exige firmeza. E aos poucos ele fica dócil demais, confuso demais e fácil de manipular, e aprende a buscar aceitação, mas nunca aprende a conquistar o respeito. E respeito é uma palavra que quase sumiu dessa conversa. Hoje se fala muito sobre o que o homem precisa conter, controlar e corrigir, só que quase ninguém fala sobre o que ele precisa construir dentro de si. Responsabilidade, disciplina, honra, coragem, presença, autocontrole e capacidade de proteger aquilo que ama. Tratar a masculinidade como vergonha destrói, porque um menino sem referência não vira automaticamente alguém melhor. Muitas vezes vira um adulto fraco, perdido, ressentido, incapaz de sustentar uma palavra, uma casa, uma relação ou uma decisão. E isso aparece no homem que tem medo de tomar iniciativa, no cara que não consegue dizer não, no namorado que aceita tudo pra não parecer controlador, no pai que não sabe exercer autoridade e no jovem que começa a acreditar que é correto ser feito de otário. Porque hoje ser correto parece cada vez mais desvantajoso. Só que ser homem de verdade exige resistir à inversão e continuar tendo palavra, postura, firmeza e responsabilidade, mesmo quando o mundo recompensa o contrário. O problema é que a cultura moderna parece querer um homem que esteja sempre disponível, seja útil e assuma responsabilidade, mas que não tenha voz, não põe limites e jamais tenta conduzir nada. E isso não forma homens melhores, forma homens quebrados. O menino precisa crescer entendendo que ser homem não é uma culpa, mas uma força que deve ser educada, amadurecida e colocada a serviço de algo maior que o próprio ego. O mundo não melhora quando os meninos aprendem a ter medo da própria natureza. Ele melhora quando aprendem a usar a firmeza com responsabilidade, a coragem para proteger, a liderança para servir e a autoridade para assumir compromisso. Meninos não precisam de humilhação, eles precisam de referência. Precisam olhar para a ideia de ser homem e enxergar dignidade e não acusação. Porque quando um menino aprende que ser homem é errado, ele não se torna mais virtuoso. Ele só começa a se diminuir antes mesmo de descobrir quem ele poderia ter sido. E uma geração de homens diminuídos não constrói nada grande. Se você gostou do vídeo, deixa o like, aperta o botão de hype e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Seu visual fica poderoso. Seja um Kaiju monstro.